Amém, irmãos? Bem-vindo a todos. Hoje vamos a continuar nosso estudo bíblico da semana passada. Não sei se lembram que a semana passada começamos e continuamos a estudar o livro do Gênesis. Semana passada estudamos Gênesis capítulo 4 e capítulo 5. Lembra? Estudamos sobre Caim e Abel. Mas hoje vamos continuar nosso estudo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Vamos estudar capítulo 6 ao capítulo 8 do livro do Gênesis. Então eu sei que é difícil talvez encontrar o livro. Vamos lá, Gênesis capítulo 6. A palavra Gênesis significa o começo, começar. E este capítulo hoje é um capítulo, forte. Fala do dilúvio, da destruição do mundo. Então, essas palavras talvez não são as mais animadoras, mas Deus nos anima com as Escrituras. E o título da aula de hoje é, vamos tirar de Atos 2, salvem-se desta geração corrompida. Salvem-se desta geração corrompida. Gênesis capítulo 6. Vamos começar aqui no versículo 1. Fala: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com eles para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia Néfilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de homens possuíram as filhas dos homens, e elas lhes eram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Que passagem incrível! A palavra de Deus fala aqui que o pecado estava forte sobre a terra. Forte. E aí Deus fala, ok, basta. Já os homens não vão viver muitos anos. O topo deles vai ser quê? 120 anos. Lembram, em nosso estudo de Gênesis, os últimos 2 domingos, que por eles saírem de um jardim e ter vida eterna, eles viviam muitos anos. Adão viveu 936 anos. Outros viveram 700 anos, outros viveram 800 anos. Mas agora, Deus fala, ok, depois de Noé, já acabou. Aqui as pessoas vão viver pouco. Vão viver 120 anos. E não é que todos vão viver 120 anos, esse vai ser o topo. E se você vê na sociedade hoje, poucas pessoas chegam a 120 anos. Pode ser que tenha um que tenha 2, 3 anos mais, mas quase ninguém chega a esse topo. Que Deus estabeleceu ao homem, por quê? Por o pecado do homem. É forte. Um princípio bíblico é este: o pecado tira anos da tua vida. Se Deus tem para você 90 anos, o pecado vai fazer que você viva 60 anos. Se Deus tem para você 100 anos, você vai viver 80 anos. Se você tem 50 anos, vive 40 anos. O pecado tira anos da tua vida. Se você se machuca com drogas, álcool, com pecados, com doenças, você vai viver menos tempo. O pecado tira anos da tua vida. Mas aqui tem uma escritura muito interessante que tem sido interpretada de bastantes maneiras. Aqui fala dos Néfilins. Que são os Néfilins? A forma de traduzir essa palavra é gigantes. Outros traduz como homens poderosos. Outra forma de traduzir é seres caídos. Tradicionalmente, o que os judeus acreditavam é que os anjos dos céus vieram as mulheres dos homens
e tiveram filhos com elas. E aí nasceu, parece uma raça de homens e mulheres misturados, a metade anjos, metade homens, e eram gigantes aqui na terra. Essa é uma das interpretações quando fala os filhos de Deus e as mulheres dos homens. Outra interpretação é que os filhos de Deus eram a descendência de Sete, o terceiro filho de Adão, aquele que era justo, aquele que era a descendência de Deus. Então, os filhos de Deus, em essa interpretação, eram os filhos de Sete, a linha dele, que seria a linha de Davi e seria a linha de Jesus, eram as pessoas que seguiam a Deus. E as filhas dos homens eram a descendência de Caim. E aí se misturou o povo de Deus com as pessoas que não amavam a Deus. Essa, eu acho, minha opinião, essa é a interpretação que eu mais concordo, ainda que não estou seguro qual é a correta, mas eu acho que talvez, em minha opinião, essa, que os filhos não eram anjos, eram a descendência de Deus, dos homens de Deus. Por que eu acho que não eram anjos? Porque Mateus 22, 30 fala isso. Está comigo, irmãos? Mateus 22, 30 fala: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos nos céus. Parece que os anjos nos céus, eles não têm a necessidade de casar. Agora, o contra-argumento é: estes são anjos na terra. Então são anjos caídos, não? Então, não sei qual é a interpretação correta, vamos saber um dia lá nos céus. Mas o ponto é que o mundo estava cheio de pecado, isso sim sabemos. Versículo 5. Mas antes de ir no 5, vemos acá que o casamento é muito importante. Não é bom misturar homens de Deus com mulheres do mundo, ou etc. A Bíblia fala que discípulos se casam com discípulos. Olha a 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. 1 Coríntios 7, versículo 39 fala uma escritura muito interessante. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, um casal na igreja, como Linda e eu, que somos discípulos, se eu morro, Linda pode casar de novo com quem ela quiser, mas ela tem uma limitação: tem que ser um discípulo de Jesus. Discípulos se casam com discípulos. Então, o pecado aqui foi misturar-se com pessoas que não amavam a Deus, ainda que sejam anjos. Os discípulos se casam com discípulos. Por quê? Porque Deus quer frear você? Não, porque Deus quer amar você. Porque você tem que ter pessoas que têm a mesma fé. Agora, se você já entra na igreja casado, é diferente. Se você já entra na igreja casado, sua missão é salvar a seu marido, é salvar a sua mulher. É diferente. Mas se você é solteiro, é importante discípulos casarem com discípulos. E vamos ter um evento muito animador a semana que vem. A semana que vem, 2 discípulos de Jesus se vão casar, e é Tanda e Jaci. Amém, Tanda? Fica por aí, irmão. Jaci é a discípula e a mãe de Ramon. Ramon lá. Então, ela já está cá de Bahia. Ela vai ir à região leste hoje. Então, vai ser muito bom o casamento deles a semana que vem. E como vamos fazer a semana que vem? Vamos fazer assim: vamos ter 3 canções e diretamente vamos à Santa Ceia. E depois vamos à oferta.
e depois vamos pegar um break como de 10, 15 minutos. E depois vamos arrumar, o salão já vai estar arrumado, mas vamos arrumar o que tem que ser arrumado. E depois vamos ter a cerimônia. Vai ser incrível. Mas é uma celebração quando os discípulos se casam com os discípulos de Jesus. Amém. Muito, muito bom. Vamos seguir lendo cá. Gênesis capítulo 6. Versículo 5. E aqui vamos pegar nosso primeiro ponto. Temos 3 pontos hoje. Nosso primeiro ponto é: o mundo todo foi destruído. Não muito animador, mas é o ponto. O mundo todo foi destruído. Versículo 5 fala: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Uau, que escritura forte! Deus fala: ok, já me cansei. Por que Deus se cansou? Porque Ele fala cá que toda inclinação dos pensamentos do homem era para o mal. A maldade do homem tinha crescido tanto, era tão forte a maldade do homem, que Deus fala: já chegou ao topo, agora vou destruir o mundo. Quando Jesus vai voltar a segunda vez, quando Jesus vai destruir o mundo na segunda vez e fazer um juízo final, quando a maldade do homem chega a este ponto, que quase todo ser humano era perverso, ainda que tinha uma exceção em Noé. Quando a perversidade do homem cresce a um ponto, Deus já se cansa. E aí é quando Deus vai voltar a segunda vez. Qual é a data? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem religiões lá fora que falam: eu sei quando Jesus vai voltar, e todos erram. Os testemunhos de Jeová, eles predisseram que Jesus iria voltar em 1914, mas não voltou. Muitas religiões têm a data: Jesus vai voltar nessa data. Ninguém sabe. Mateus 24 sabe, que fala que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, não sabemos quando voltar, mas sabemos que tem que ver com a perversidade do homem. Chegar a um ponto que Deus fala: já é suficiente. Outra coisa que vemos acá interessante é que cortou o coração de Deus a maldade do mundo. Deus sentiu dor. E às vezes pensamos: ok, Deus está nos céus, Ele só sente raiva da maldade do mundo. Ele sente só a convicção, raiva, indignação. Não somente isso. Deus é um Pai amoroso. Ele sente que? Dor. Ele sente dor. E muitos pensam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Não! Deus é o mesmo agora, antes e sempre. Deus sentia dor porque Deus ama o ser humano. Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se salvem. Ele sentiu dor em seu coração. Quando paramos de pecar, quando o homem para certo pecado, seja imoralidade sexual, seja abuso de álcool, drogas, seja perdoar profundamente, seja parar de preguiça, etc. Quando o homem fala de pecado, tem que ver com dor. Quando você vê que seu pecado causa dor àqueles que você ama, aí a pessoa para de pecar. Se você está persistindo no pecado, é que você, a verdade, não ama aqueles no qual você fala que você ama, seja sua família, seja Deus, etc.
Então, eu liderei um grupo na igreja, anos atrás, de recuperação química. Era um grupo para ajudar pessoas que têm problemas com álcool e drogas. E nós entendemos este conceito. Você para de beber, você para de fazer drogas quando você entende que seu uso faz dor à sua mulher, a seu pai, a sua mãe, a seus filhos. E a chave é dor. Quando sentimos dor, paramos. Se você não para, é que você não ama suficientemente a sua família. E a pessoa que mais ferimos é quem? Deus. Se você não tem perdoado, é porque você não ama profundamente a Deus. Porque Deus está disposto a perdoar você tudo. O dor causa nós parar de pecar. Mas interessante, Deus viu que a maldade do homem era extensa, e quis destruir o mundo. Algo muito interessante, nós como cristãos, olha isso, nós como discípulos, fazemos que a ira de Deus se aguante um pouco mais. Mas não queremos que Deus volte agora. Sim, queremos que Deus volte agora, mas se Deus volta agora e o mundo destruído e a segunda vinda de Jesus, nós vamos nos céus, amém? Mas nossos familiares, nossos amigos. Então o que nós queremos como cristãos é aguentar a ira de Deus. É que Deus não volte agora. Como? Fazendo discípulos. Enquanto mais discípulos tem no mundo, enquanto mais igrejas de discípulos tem no mundo, mais justiça tem no mundo. E Deus vê os justos e Ele fala: ok, vou esperar um pouquinho mais. Todos nós temos gratidão acá, que Jesus não voltou antes do nosso batismo. Amém? Amém. Você tem gratidão disso? Que Jesus não voltou um ano antes de seu batismo? Claro que sim. Então, assim temos que pensar em nossos familiares e em nossos amigos. Este ano foi incrível. Eu acho que a ira de Deus se detendeu um pouquinho, porque esse ano nosso movimento de igrejas implantou 9 igrejas. Birmingham, Inglaterra. Kona, Havaí. Monterrey, México. Rio, aqui, amém? Kiev, Ucrânia. Guam, uma ilha no Pacífico, no meio de nada. Miami, Flórida. E a oitava, é Hong Kong, China. Se implantaram 8 igrejas no movimento este ano. A ira de Deus está contendo um pouquinho, mas nós somos esse objeto para amar as pessoas, para que eles se convertam. Amém? Então, vamos seguir lendo, versículo 9. A arca. Fala aqui, essa é a história da família de Noé. Noé era um justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Então, lembra que estudamos isso semana passada? Que ele andava com Deus. Versículo 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se da violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça com um teto com um vão de 45 centímetros e entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior e um meio inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo dos céus toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há da terra perecerá. Uau! Deus fala aqui: vou destruir a terra.
para a maldade do homem. E depois fala as dimensões da arca. Por que são importantes as dimensões da arca? Porque em proporção, se você pega essas dimensões, são as dimensões corretas para um navio flutuar. Essas são as proporções corretas para um navio flutuar. E isso é muito importante, porque isso é uma evidência que a Bíblia é a palavra de Deus. O primeiro navio na existência do planeta Terra tinha as dimensões corretas para flutuar. Essa é uma evidência da existência de Deus e da palavra de Deus. Amém? Lembra que não tinha chovido na terra ainda. Não tinha chovido na terra ainda. Por isso que depois vamos ler que Deus coloca o arco-íris como sinal para não ter um dilúvio de novo. Mas ainda não tinha arco-íris porque não tinha chovido. Isso é um ponto para depois. Amém? Mas que encontro muito bacana isso. Mas o assunto aqui é que as dimensões estavam corretas para um navio. O primeiro navio da planeta Terra foi a arca. Vamos seguir lendo acá um pouquinho. Versículo 18 fala: mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as suas mulheres e seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você tenha mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Uau! Deus fala: faz a arca, e os animais vão vir a você. Uau, que incrível, não? Você faz a arca, os animais vão vir, e você pega suficiente comida para dar a todos. Eu acho isso incrível. Capítulo 7, versículo 1. Vamos lá. Fala: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Só Noé. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea, e leve também 7 casais de aves e cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Uau! Deus fala que entrem todos em 7 dias, mas vai acontecer o dilúvio. Mesmo capítulo, vamos pular uns versículos acá, quando começa a chover acá. Vamos ler aqui no versículo 17. Olha o que fala acá. Fala: 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram: aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra, e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego da vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados à face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves que do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Uau!
Incrível. Aqui vemos que finalmente aconteceu. Os animais entraram na arca, Deus fechou as portas, começou a chover, e fala que do chão se abriram as comportas também, e a terra ficou submergida. Como se fala? Submersa. Falei espanhol. Submersa. E foi a destruição de todos os animais da terra. Quanto tempo tomou construir a arca? Vamos ver um insight aqui. Em Gênesis 5:32, olha aí. 5:32. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. Aos 500 anos, depois de ter filhos, Deus falou com ele para construir a arca. Agora, no capítulo 7, versículo 11, fala assim: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas dos céus se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Aos 500 anos, Deus falou com ele. Aos 600 anos e 1 mês e 17 dias, caiu água. Quanto tempo tomou construir a arca? Mais ou menos 100 anos. Uau! Imagina 100 anos construindo a arca. Muito trabalho. Agora, imagina ele construindo a arca com seus filhos. E imagina isto. E as pessoas viam ele construir um navio gigante e falavam: por que você está construindo isso? Não tem chovido. Imagina como brincaram com ele. Você está louco? Você, o que está fazendo construindo isso? E os animais vão vir a você? Sim, claro. Claro que os animais vão vir a você. Mas ele construiu. E quando aconteceu, os animais viram e eles se salvaram. E essa, irmãos, é a igreja hoje. Nós somos uma loucura para o mundo. Nós estamos construindo. Estamos construindo uma arca, uma casa, para não animais virem, amém? Mas para os seres humanos virem e salvar-se do juízo final. Se as pessoas pensam que estamos loucos, as pessoas pensam que não temos sentido, mas quando o juízo final venha, quando o último dia chegue, eles vão querer entrar e talvez seja, e vai ser muito tarde. Tem uma escritura interessante que fala um pouquinho sobre o que Noé estava fazendo durante os 100 anos da construção. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Fala da arca. Versículo 18. Olha para cá. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou, olha isto, aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso, a água, é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência
diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Aqui a Bíblia fala que quando Jesus morreu, durante esses 3 dias, ele foi e pregou aos espíritos em prisão durante o tempo de Noé. Ele foi para trás do tempo, enquanto a arca estava sendo construída. E fala que Deus esperou pacientemente, implicando que foi muito tempo. Esta é uma das escrituras mais difíceis na Bíblia de interpretar. Mas uma interpretação que eu acho boa é esta: Noé era profeta. Então, Noé, durante a construção da arca, profetizou, implicando que Deus falou por meio dele, Jesus falou por meio dele, e profetizou as almas perdidas desse tempo para entrar na arca, mas eles não quiseram entrar. Basicamente, Deus deu uma oportunidade às pessoas durante a geração de Noé, antes que esse mundo, o mundo, fosse destruído. Jesus pregou por meio de Noé a essa geração antes da destruição do mundo. Pessoas pensam que talvez o mundo tinha mais ou menos entre 1 a 3 milhões de pessoas naquele tempo. Era muito mais pequeno, implicando que Jesus amou a essa geração também como ama a esta geração. Depois fala que os 8 pessoas foram salvas pela água. Por quê? Porque a água matou todos, mas a água fez flutuar a arca, e somente 8 foram salvas. E essa água que fez flutuar a arca representa o batismo, que agora salva vocês, fala a Bíblia. O batismo não é a remoção da sujeira do corpo, não é uma lavagem física do corpo, mas é uma boa consciência diante de Deus, e te salva pela ressurreição de Jesus Cristo. Então aqui fala da importância do batismo para você ser salvo. Fala que você é salvo no momento do batismo. É algo que você, se não entende bem, tem que estudar com alguém que te convidou hoje, ou outro dia. Então, é incrível isso, amém? Que a Bíblia fala que Jesus foi e pregou durante aquele tempo. Deu uma esperança àquela geração. Quantas pessoas foram salvas? 8. E quem foram as 8? Os familiares de quem? A Bíblia não fala que os familiares de Noé eram justos, ainda que podemos entender que eram justos porque seguiram a ele. Noé trabalhou com sua família 100 anos e eventualmente salvou a sua família. Isso nos dá esperança hoje a nós, para nossas famílias. Nós queremos que nossas famílias se salvem e que eles entrem na arca. E temos tantos exemplos na igreja de pessoas que um familiar trouxe outro familiar. Então temos o Valdemar em Rio, trouxe a Ana. Que legal, ó? Trouxe a Ana. Temos a Felipe aqui da região leste, adolescente. Felipe, fica em pé para ele. Felipe da região leste. É o discípulo mais jovem da igreja. Que idade temos aí? 15 ou 14? 14, amém. 14 anos de idade, amém? Mas os pais trouxeram ele, que são discípulos. Temos Augusto Alexandra, que foram trazidos por seu filho Vini. Temos a Cícero lá e a Dilma, que trouxeram a seu filho Ismael, que é missionário no Rio. Tá bom? E temos aí, temos vários aí. Então temos a Marina cá, que perseverou em não seguir a Deus. Teve perseverança. Mas eventualmente sua irmã Mari e sua mãe Maria do Carmo fez influência em ela para ela tornar-se discípula. Até a Amanda, uau, Amanda. Amanda trouxe Tainá, depois Tainá trouxe Amanda. E sua família está cá, aqui na igreja. Que incrível, é muito bom, muito bom. Michelle Lee, ela trouxe toda a sua família.
trouxe a Liz, seu pai, trouxe a Willy que está lá, e trouxe a Ricardo que está lá atrás. Então, trouxe familiares, obviamente temos a Cleve lá, que depois de perseverar muitos anos com sua filha, ela finalmente se restaurou e ela trouxe a seu marido Beto, tá bom? Então, muito bom isso. Wellington e Janaína perseveraram bastante, sofreram muito na carne e trouxeram a Juliana, tá bom? Juliana é incrível. Mas o ponto é que familiares podem trazer familiares, mas temos que ser como Noé e perseverar. Às vezes você pensa, ai, que bonito, sim, que os outros familiares se salvem. Mas minha família, eles são muito duros. É assim, tá tudo bem com Augusto, com Mari, mas minha família, não, eles são muito duros. Não, persevera com Deus. E eles podem ser salvos. Vamos voltar a Gênesis. Gênesis capítulo 7, vamos lá. 8, agora estamos no 8. Gênesis 8, já o dilúvio acabou acá, mas as águas começam a descer. Não vou ler todo o capítulo, mas versículo 13, capítulo 8, versículo 13, olha o que fala cá. E nosso segundo ponto da aula hoje é tudo foi restaurado. Então, o primeiro ponto foi o mundo, todo foi destruído. Segundo ponto, tudo foi restaurado. Aqui em Gênesis 8, versículo 13, fala: no primeiro dia do primeiro mês do ano 600 e da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Então Noé removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. E no capítulo inteiro, não vou ler o capítulo inteiro, você pode ler em seu próprio tempo, as águas se secam e a arca fica aí na montanha de Ararat, que muitos pensam que tem encontrado a arca. Ninguém tem encontrado a arca, Deus escondeu a arca. Então tem programas em YouTube, encontraram a arca de Noé. Ninguém encontrou a arca. Essa madeira não sobreviveria mais de 4.000 anos, entende? Impossível. Mas o importante é que se secaram as águas. Depois, quando saiu da arca, Noé fez água cá. Vamos ler aqui no versículo 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Façam-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves e tudo que se move sobre a terra. Saiu da arca uma espécie após outra. Uau! Deus falou: saiam da arca e multipliquem-se. Aí Deus restaurou tudo. Versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto. Queimando-o sobre o altar, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Aí Deus fala: uau, não vou destruir a terra mais, por meio do dilúvio. E aí Deus dá uma promessa que vamos ver em Gênesis 9, que vamos estudar a semana que vem. Vamos mostrar um pouquinho aqui no versículo 13.
Gênesis 9, versículo 13, fala assim, 12, Gênesis 9, 12, o Deus prosseguiu, e Deus prosseguiu, esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será a sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês, com os seres vivos e todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que vivem na terra. Então aqui Deus faz uma promessa: nunca mais vou destruir o planeta por meio da água. E aí Deus cria o arco-íris. Agora, como se cria cientificamente o arco-íris? Por meio da luz e água e uma reflexão. Então o arco-íris se pode criar artificialmente também, mas não existia arco-íris antes, porque não tinha chovido. Então depois desse tempo começou a chover na terra, e como começou a chover na terra, começaram a aparecer cientificamente arco-íris, dependendo das condições climáticas e a água e como você está olhando. Então os arco-íris são algo que Deus criou simplesmente para nos lembrar, para lembrar a Ele não esquece, para lembrar a nós a aliança que Ele fez conosco, de que não iria destruir o mundo de novo por meio da água. Que legal, não? Então cada vez que você vê um arco-íris, você se pode lembrar: nossa, Deus criou isso para que Ele não vai destruir a terra por meio da água. Que legal, não? Vamos a ver uma escritura para terminar. Em 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos lá, irmãos. Nosso primeiro ponto foi: o mundo tudo foi destruído. O segundo ponto foi: tudo foi restaurado. E nosso último ponto hoje é: o mundo tudo será destruído outra vez. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, fala. Vamos começar um pouquinho antes. Versículo 3. 2 Pedro 5, 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Quando vai voltar Jesus? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existissem céus e terra, essas formadas da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Uau! A Bíblia fala que, sim, 1 de Pedro, 2 de Pedro, que é uma das últimas cartas da Bíblia, é escrita mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Aqui fala Pedro, ele fala: o mundo antigo foi destruído pela água, dilúvio, mas agora vai ser destruído pelo fogo. O que significa que o mundo vai ser destruído pelo fogo? Não sei. Pode ser
Água nuclear, bombas nucleares, talvez. Pode ser um meteorito caindo da Terra, pode ser. Pode ser uma supernova do Sol, pode ser. Mas sabemos que a supernova do Sol vai durar bilhões de anos mais. Mas talvez um meteorito bate no Sol. Pode ser que os planetas, um planeta se destrói e fica a órbita do planeta afeta a nossa órbita e vamos em órbita e vamos hacia o Sol. Pode acontecer. Ninguém sabe como vai ser destruído o mundo. Ou pode ser simplesmente assim, que Jesus volta e que vai voltar ainda, vai voltar e ele já destrói tudo. Não sabemos como vai ser. Mas o fogo também pode implicar o fogo do inferno para as pessoas que vão lá. O mundo vai ser destruído uma segunda vez. Isso é muito forte. E aqui no versículo 10 fala: o dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão com o grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que você seja? Viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Uau! O mundo todo será destruído. Para quê? Para Deus criar algo novo nos céus. Nova terra, novos céus. Deus vai criar algo novo para nós. Amém? Amém. Mas o mundo vai ser destruído. O que implica isso? Se você é discípulo de Jesus, vive uma vida piedosa, santa. Se você tem que ter pecado escondido, arrependa-se do seu pecado. Confesse seu pecado. Seja aberto hoje. Amém? Se você não é discípulo, se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, estuda a palavra de Deus. Seja urgente. Por quê? Porque o dia vai chegar. Talvez Jesus chegue hoje. Talvez Jesus chegue em 3.000 anos mais. Ninguém sabe. Mas uma coisa sim sabemos: que todos nós vamos morrer. E nossa vida é curta. 120 anos. E você e eu talvez não vamos chegar a 120 anos. Com a poluição aqui em São Paulo, com as toxinas da comida, etc. Vamos dar graças a Deus se chegamos aos 60, 70 anos. Talvez mais. 80, talvez. Talvez Norma chegue aos 100, porque ela é saudável. Norma talvez chega, porque é saudável. Mas o resto de nós vai ser difícil. Comendo McDonald's, não? Mas, em conclusão, irmãos, o título da aula foi: salve-se desta geração corrompida. Temos que salvar-nos. Por quê? Porque um dia vai chegar nosso tempo. E para Deus seja glória. Amém.